Como uma flor que desabrocha, revelando toda a sua potência, nosso sonho, que floresceu em 2004, hoje é cultivado com paixão por tantas outras pessoas. Nossa história é feita de essência, assim como o tempo que passa, mas deixa sua marca em cada momento. Os cheiros se misturam às emoções e tornam experiências de vida inesquecíveis. Nesses 20 anos, unindo arte perfumística, tecnologia e inovação para a criação de fragrâncias que inspiram, ousamos todos os dias imaginar possibilidades para oxigenar a vida e os sentidos, porque não há prazer, aura ou memória sem perfume. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinar técnico-científico Volmens e ABC para a Agenda 2025. É um prazer estarmos novamente reunidos em prol da educação de qualidade para o setor de HPPC. Eu sou a Débora Fava, da área de comunicação e RIG da Volmens, e vou fazer companhia para vocês nesse evento. Este webinar tem a duração estimada de 1 hora, com momento para perguntas e respostas ao final da apresentação. Hoje, a nossa pauta vai abordar o tema Desafios das Microcápsulas Sustentáveis, que será conduzido pelo diretor de Pesquisa e Tecnologia, Sérgio Galuti. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui junto com vocês. Mais uma oportunidade, junto com a ABC, de apresentarmos as tecnologias da Volmens. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é a parte de microcápsulas de fragrância e o desafio das microcápsulas sustentáveis para essa indústria. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Volmens, acho que muitos de vocês já conhecem. A Volmens é uma empresa que tem mais de 20 anos, desculpe, de história, unindo arte perfumística, tecnologia e inovação para a criação de fragrâncias que inspiram e que emocionam. Hoje o nosso tema vai ser fragrâncias tecnológicas para hair care e o desafio das microcápsulas sustentáveis. Nós vamos explorar um pouquinho sobre o papel da tecnologia nos cuidados capilares de forma sustentável. A agenda do dia vai ser falarmos um pouquinho, né, sobre o mercado de fragrâncias para hair care, a tecnologia de microencapsulação, a sustentabilidade na microencapsulação, a integração de microcápsulas sustentáveis em hair care, direções futuras e inovações. Tá bom? Bom, uma introdução breve a respeito do mercado de fragrâncias para hair care. Hoje, nós temos dados bastante interessantes, onde nós conseguimos ver que a tendência do mercado é que o mercado ele tem um crescimento bastante positivo, né? Quando a gente compara aqui os anos anteriores e os anos futuros, né? E esses dados mostram que há um crescimento bastante consistente aqui e uma expectativa de crescimento que deve seguir pelos próximos anos, e essa estimativa vai até o ano 2028. Aqui nós estamos falando em 100 milhões de dólares no mercado de produtos para cabelo. Quando nós vamos para o próximo dado de mercado, nós vemos que as vendas por categoria, a principal categoria que cresce todos os anos é o mercado de shampoos. São mercados que consistentemente vêm crescendo cada vez mais, e a gente em seguida vem o mercado de condicionadores e de tratamentos com previsão de crescimento bastante positivo para os próximos anos. Para que a gente possa ter uma ideia do que é esse gráfico, é importante nós lembrarmos o seguinte: esse primeiro dado aqui, essa primeira barra que está aqui, ela fala sobre o crescimento que aconteceu durante o período de 2018 até 2023. E o próxima barra fala da estimativa de crescimento. E aqui, essa bolinha azul que está no meio dessa barra, é exatamente o ano atual. E nesse caso nós estamos falando de 2023.
E isso mostra que ainda existe um espaço para crescimento dentro desse mercado. E, como eu falei, o segundo mercado que tem uma expectativa de crescimento bastante positiva é dos condicionadores de produtos para tratamento. E da mesma forma, quando nós vemos aqui o mercado atual versus o mercado futuro, nós estamos justamente confirmando esse dado que comprova o crescimento, a expectativa de crescimento do mercado. Pode parecer, vamos dizer, algo não tão importante, mas quando a gente olha, por exemplo, outras categorias, por exemplo, a parte de permanentes e produtos para relaxamento, veja que o mercado é um mercado que já não está crescendo tanto, e isso se dá, vamos dizer, graças a algumas mudanças, né, de tendência dos nossos consumidores, que hoje estão preferindo muitas vezes deixar o seu cabelo da maneira como ele é, em vez de ficar tratando os cabelos, né, com permanentes e com relaxamento. Então a gente vê que o crescimento já não corresponde àquela expectativa que havia nos anos anteriores. Então, assim, quando a gente fala de condicionadores e tratamentos, a gente vê ainda que tem bastante espaço para crescimento dentro desse segmento. E aí nós vamos falar um pouquinho de como que a gente pode oferecer produtos que tragam um diferencial para que a gente consiga crescer dentro desse mercado. Dentro da categoria de hair care, a gente sempre entende que colaborar com as iniciativas sustentáveis sempre aumenta a credibilidade da marca, atrai consumidores que são ambientalmente conscientes, e ao priorizar essa colaboração, as marcas se alinham com as tendências futuras e se destacam em um mercado que valoriza a inovação sustentável de forma autêntica. Então, isso vamos dizer, uma expectativa que vem do consumidor e, claro que, nesse aspecto, nós temos que buscar alguma forma de poder atender a essa busca que o consumidor tem. Quando nós falamos da importância de fragrâncias no mercado de hair care, nós sabemos que a fragrância traz uma atratividade estética, ou seja, elas aumentam o apelo visual, mas também e principalmente o sensorial dos produtos, tornando os produtos mais atraentes, né, para os consumidores. E com isso, nós vamos atender a satisfação do consumidor. Ou seja, uma fragrância que ela é agradável, ela pode influenciar positivamente a satisfação de um produto. E isso, basicamente, pode sugerir a recompra desse produto, pois eleva a percepção da eficácia dos produtos e incentiva essa recompra. De tendências atuais de fragrâncias para cabelo, nós vimos que existe uma demanda por fragrâncias exclusivas, consumidores que buscam fragrâncias únicas e luxuosas para poder impulsionar suas marcas, né, trazendo inovação aos seus produtos. E as opções, em geral, eles buscam produtos que sejam de origem natural e orgânica, porque isso é uma tendência, de certa forma, em diversos mercados, em diversos segmentos, não só dos produtos de cosmético, de beleza, mas em diversos mercados. E, portanto, fragrâncias naturais, especialmente para esses consumidores que estão preocupados com saúde, é uma busca praticamente que constante. A técnica de camada de fragrâncias, as marcas adotam técnicas de sobreposição de fragrâncias para poder oferecer experiências olfativas personalizadas, ou seja, algo que seja exclusivo da sua marca. Da preferência do consumidor e demanda de mercado, as mudanças nos hábitos de consumidor. Os consumidores, hoje, eles valorizam fragrâncias que sejam alinhadas com seus valores e seu estilo de vida. E, claro que nós não podemos perder o foco na sustentabilidade. Há um aumento da preferência por fragrâncias sustentáveis que afeta decisões de compra e fidelidade da marca. E os ingredientes naturais não podem estar ausentes dentro dessa tendência, né? Então, cada vez mais eles são procurados e refletem a tendência de saúde e de bem-estar dos nossos consumidores. Falando um pouquinho sobre a tecnologia de microencapsulação. Por definição, nós dizemos que
Microencapsulação é um processo que cria sistemas de liberação controlada, encapsulando substâncias com revestimentos protetores. E a proteção, para que nós estamos falando? Nós estamos falando principalmente de fatores ambientais. E aí, a encapsulação pode proteger as matérias-primas de fragrâncias que sejam sensíveis contra a umidade, luz e oxidação, mas principalmente a questão da evaporação das fragrâncias, que, como todos nós sabemos, são ingredientes com características bastante voláteis, e eles têm que ser assim para que eles possam volatilizar e, desta forma, chegar aos nossos sensores, nos receptores olfativos. E o mecanismo de liberação gradual, através da microcápsula, nós temos uma liberação controlada e prolongada das substâncias que estão encapsuladas. Isso acaba, vamos dizer, ampliando a eficácia dos produtos, porque no caso de fragrância nós podemos oferecer uma durabilidade muito mais longa para os consumidores, em termos de perfumação dos seus cabelos, por exemplo. Os fundamentos de microencapsulação, essa técnica ela é extremamente utilizada em inúmeros segmentos de produtos. Hoje, quando nós olhamos a indústria farmacêutica, principalmente, é onde a gente mais encontra esse tipo de tecnologia sendo aplicada no seu dia a dia. Isso porque, evidentemente, que nesses produtos, a microencapsula ela consegue melhorar a entrega e a estabilidade dos medicamentos. E muitas vezes medicamentos que não são resistentes a determinadas condições agressivas, por exemplo, dentro do nosso trato gastrointestinal, nós podemos fazer com que o ingrediente ativo que está sendo entregue para o consumidor, o paciente, nesse caso, ele seja liberado num determinado momento onde ele tem a sua maior absorção. E isso se deve graças à técnica de microcápsula, que utiliza materiais e compostos para poder permitir a liberação no momento certo e, com isso, ter o melhor resultado para os tratamentos dessas pessoas, né? No caso, por exemplo, de cosméticos, nós estamos falando, por exemplo, nesse caso, de duração de fragrância. Como eu falei, são ingredientes que são bastante voláteis, né? E com isso a gente consegue melhorar a eficácia, né, dos produtos. A percepção de fragrância é um benefício que fica estendido por muito mais tempo do que se a fragrância não estiver encapsulada. Nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe dessa extensão de durabilidade das fragrâncias. Na indústria alimentícia, da mesma forma, a microcápsulas ela preserva sabores e nutrientes, e isso faz com que o produto tenha maior estabilidade, seu shelf life pode ser estendido por muito mais tempo e, com certeza, satisfazer as necessidades do consumidor. Na parte de agroquímicos, por exemplo, existe a liberação controlada de biocontrole de pesticidas e até de fertilizantes, ou seja, são produtos que são aplicados dentro da agricultura, e com isso nós fazemos com que ele tenha, a gente possa utilizar quantidades muito menores, mas com muito mais eficácia nas suas funções, né? Então, isso só é possível através da microcápsula, porque ela consegue proteger o ingrediente ativo e liberar no momento correto. Então, são algumas das vantagens quando a gente fala da utilização de microencapsulação em diversos segmentos do mercado. Eu havia comentado com vocês que todas as fragrâncias são compostas de produtos voláteis. Acho que tenho certeza absoluta que todos vocês já viram uma pirâmide olfativa, onde nós mostramos sempre notas de top, né, de notas de corpo e também notas de fundo. Nada mais é do que uma representação simbólica, digamos, de matérias-primas que têm características muito mais voláteis, que são as notas de topo, as matérias-primas que têm notas não tão voláteis, volatilidade intermediária, que são as notas de corpo, e as notas de fundo são aquelas que têm maior durabilidade, porque elas têm, vamos dizer, determinadas características físico-químicas e que elas levam muito mais tempo para poder se evaporar, ou seja, sair de uma fase líquida e passar para uma fase gasosa. Então, com isso,
nós podemos perceber cada uma dessas notas que nós estamos falando. Além disso, né, nós estamos falando também de fatores que, como luz, a luz solar, o vento, o clima e a iluminação, elas aceleram esse processo, né? Quando nós estamos falando da incidência de luz nos produtos ou de temperatura, nós estamos aumentando, vamos dizer, piorando as condições e, de certa forma, facilitando com que essas notas sejam cada vez mais volatilizadas no meio ambiente. Então, a única forma, né, que nós temos como proteger é fazendo uma encapsulação dessas fragrâncias. Aqui nós temos, por exemplo, uma representação dos ingredientes voláteis. Como eu falei para vocês, as notas de topo, de corpo e de fundo, que representam uma fragrância, com o passar do tempo, né, a fragrância vai sofrendo uma certa deterioração. E isso cada vez mais até que chega a um ponto em que a fragrância praticamente não é mais reconhecida da maneira como era originalmente. Então, as fragrâncias estão bastante debilitadas aqui e praticamente já não representam a mesma fragrância que nós tínhamos no início da utilização de um produto. Essa aqui é uma pequena representação, principalmente usado na indústria farmacêutica, né? Aqui é uma cápsula, e uma vez que você rompe esta cápsula, o ingrediente que estava contido dentro da cápsula ele é 100% liberado. Então, nós podemos dizer que, no caso das fragrâncias, nós conseguimos aumentar a retenção de fragrâncias, dando maior durabilidade, né? Na fragrância, nos cabelos ou em qualquer outro ambiente. A proteção contra degradação, isso por fatores principalmente os ambientais, como calor e luz, e a liberação controlada, que garante a liberação gradual, otimizando a experiência sensorial. Ou seja, isso são coisas que é a única forma de nós mantermos com que uma fragrância tenha esse tipo de comportamento, em termos de prolongar a durabilidade, de estar protegida e ter a liberação gradual, é através da microencapsulação dessas fragrâncias. Falando um pouquinho sobre a sustentabilidade, nós sabemos que as microcápsulas tradicionais, elas utilizam polímeros que são derivados de petróleo, portanto, são materiais que não são renováveis e, consequentemente, causam impacto ambiental. Além disto, o tempo de biodegradabilidade desses materiais, muitas vezes, são bastante extenso, e isso pode causar impactos que são indesejáveis para a questão do meio ambiente. Essas microcápsulas, caso elas não tenham essa biodegradabilidade desejada, evidentemente que nós estamos falando em aumentar o nível de poluição, e isso, com certeza, traz uma preocupação bastante significativa pelas quantidades que hoje nós utilizamos de todos os materiais, de uma forma geral, pelas indústrias, né? E aí, claro, que existe a necessidade das alternativas sustentáveis, ou seja, existe essa demanda bastante crescente por opções de formulações que tenham o menor impacto ambiental possível, ou seja, eles são o que a gente chama de eco-friendly, né? Ou seja, são produtos que vão ser muito mais amigáveis à questão de meio ambiente. E aí, bom, quando nós falamos das microcápsulas que são sustentáveis, nós estamos sempre nos referindo aos materiais que, de certa forma, são biodegradáveis, ou seja, nós buscamos cápsulas que se decomponham naturalmente, reduzindo o desperdício e principalmente a poluição. Para que isso seja conseguido, a gente precisa, por exemplo, utilizar polímeros naturais, que são derivados de recursos renováveis e estão sendo explorados principalmente como alternativa de materiais em diversas aplicações. Atualmente, nós buscamos sempre soluções à base de plantas, mas não necessariamente precisa ser à base de planta, mas existem outros materiais que, de certa forma, são sustentáveis, né? E com isso nós conseguimos reduzir a pegada ecológica, né? A pegada de CO2, pegada hídrica, na produção e descarte desses materiais.
O desafio da criação das microcápsulas biodegradáveis, né? Nós sempre temos que nos lembrarmos do seguinte: nós, quando falamos de fragrância, nós estamos falando de uma série de produtos químicos com diversas funções químicas, praticamente todas as funções químicas, e esses materiais muitas vezes são reativos com outros materiais e principalmente quando nós falamos de materiais onde nós fazemos a microencapsulação. Então, nós temos que buscar a questão da compatibilidade desses ativos para que a gente consiga manter a eficácia e estabilidade durante não só o período de aplicação, mas também na questão de armazenamento, ou seja, nós estamos falando do shelf life desses produtos. Então, é uma das preocupações que nós temos de buscar produtos que sejam compatíveis com esses ativos. Nós também temos que buscar, vamos dizer, a manutenção do desempenho, ou seja, são características que vão garantir que as cápsulas e as fragrâncias tenham o desempenho desejado. E com isso nós estamos falando tanto de intensidade quanto o caráter olfativo das fragrâncias, que devem ser priorizados, porque afinal de contas a fragrância precisa dar a sua mensagem, tanto de não só de durabilidade, mas de agradabilidade, para que isso atenda à necessidade dos nossos consumidores. Claro, o desafio no desenvolvimento do produto, isso sugere que no desenvolvimento das microcápsulas biodegradáveis é fundamental alcançar a viabilidade comercial, econômica e aceitação do mercado. Ou seja, o produto tem que dar uma resposta que atenda aos consumidores. Então, com isso, nós temos que buscar diversos materiais para que possa atender todas essas necessidades. Falando em longa duração para o consumidor com relação às fragrâncias, né? Nós estamos sempre buscando frescor prolongado, aumenta a sensação de limpeza, confiança e bem-estar, a busca da sustentabilidade com menor necessidade de reaplicação, ou seja, isso reduz o consumo e, consequentemente, resíduos plásticos. E as indústrias estão sempre investindo nessas tecnologias naturais e sustentáveis para toda a cadeia de produção. Ou seja, esse é um desafio que hoje em dia ela é transversal a praticamente todos os segmentos de produtos. E na indústria de fragrância isso não é diferente. Falando um pouquinho de integrarmos as microcápsulas sustentáveis em produtos de hair care. Nós buscamos aqui, por exemplo, a parte de compatibilidade entre ingredientes, né? Ou seja, não é qualquer produto, qualquer ingrediente de fragrância, principalmente, que pode ser encapsulado, mas que a gente entenda que elas são fundamentais para poder obter a formulação, a criação da fragrância, mas que seja estável nas suas formulações e eficazes na função de liberação de fragrâncias à medida que nós rompemos essas fragrâncias, né? Então, uma das coisas que nós temos que lembrar é que essas estruturas que fazem, que constituem as microcápsulas, elas são insolúveis. E a densidade das cápsulas, em geral, são menores do que a da água. Isso porque, imagine que essas microcápsulas elas estão fechadas dentro de uma cápsula e a fragrância que está dentro tem uma densidade inferior à da água. Em geral, em torno de 0,8, 0,9%, aliás, gramas por ml. Isso faz com que a tendência dessas cápsulas é que elas flutuem. Então, nós temos que ter um pouco dessa preocupação de quando aplicarmos as microcápsulas nos produtos, que a gente mantenha as microcápsulas em suspensão nesses produtos. Isso, consequentemente, vai requerer a utilização de determinados ingredientes, né, sistemas que mantenham a suspensão das cápsulas, evitando dessa forma a separação de cápsulas dentro dos produtos. E aí nós estamos falando da estabilidade, né? Mas principalmente manter as características sensoriais que são as desejáveis, né? Para que a gente tenha sucesso nas formulações que utilizam essas microcápsulas. No caso das Vocap Care, nós estamos falando de uma tecnologia exclusiva da Vonens que foi desenvolvida internamente e são fragrâncias tecnológicas microencapsuladas. E elas foram desenvolvidas especificamente para atender a indústria de cosméticos, a partir de um sistema polimérico ecologicamente correto. Ou seja, nós temos um nível de gradabilidade
excelente, e isso atende para que a gente possa dizer que as nossas cápsulas elas são rapidamente biodegradáveis, né? Aqui, na imagem do meio, nós estamos mostrando para vocês um produto que seria a suspensão das microcápsulas Volcaps Care. E do lado direito, nós temos a foto onde nós conseguimos observar, através da microscopia óptica, as cápsulas que compõem essa suspensão que está aqui ao lado. E esse aqui são as nossas cápsulas. Elas têm aproximadamente um diâmetro entre 8 e 12 micras, né? E elas estão cheias de fragrâncias. Como que as Volcaps Care funcionam, né? Elas foram desenvolvidas especificamente para serem utilizadas em produtos cosméticos de leave-in, ou seja, produtos que não têm enxágue. Evidentemente que toda vez que nós temos um produto que é enxaguável, a dificuldade de reter cápsulas, né, ancorar as cápsulas nos fios de cabelo ou em qualquer outra superfície é muito grande, principalmente quando nós falamos de cabelo. Então, essas cápsulas, né, nos produtos leave-in, elas vão ser depositadas na superfície das fibras capilares, e uma vez que essas microcápsulas estejam secas, né, elas se tornam quebradiças e quebram com atrito. Portanto, elas liberam fragrância a partir desses movimentos, né, de toque, fricção, momento em que nós penteamos o cabelo e tudo mais. Então, são cápsulas que foram projetadas para que elas resistam a todo o processo, desde a fabricação dos produtos, que tenham temperatura ou que tenham agitação. As cápsulas vão resistir a todas essas condições, mas uma vez que as cápsulas estejam secas, depositadas na superfície dos cabelos, uma vez que elas se rompam, né, através dessa fricção, a fragrância vai ser liberada. Então, esse é o benefício que nós temos, que nós podemos oferecer para os consumidores, para que eles consigam ter a percepção das fragrâncias por muito mais tempo, e não somente no momento da aplicação de um produto nos seus cabelos. Então, nós estamos falando aqui, nesse caso, de benefícios como a maior durabilidade de fragrância na superfície dos cabelos, né, nos cabelos de forma geral, a liberação no momento desejado, ou seja, uma vez que nós penteamos os nossos cabelos, nós passamos a mão, ou o próprio vento, quando balança os fios de cabelo, as cápsulas acabam sendo rompidas e vão liberando fragrância. A proteção da fragrância contra a degradação, principalmente a evaporação, e a redução no impacto ambiental, porque nós estamos falando de cápsulas que são eco-friendly. Em termos de aplicação, nós estamos sempre falando de produtos de cuidados para cabelo, neste caso, mas produtos que sejam leave-in, ou seja, são produtos que não são de enxágue. Então, nós estamos falando de emulsões, de cremes para pentear, né, de todos os tipos de produtos que são utilizados como finalizadores no tratamento dos cabelos. Desde que não haja enxágue, uma vez que as cápsulas estão depositadas nas fibras, elas vão secar, e com isso elas se tornam quebradiças para poder liberar a fragrância. Em termos de direções futuras e inovação, nós estamos sempre buscando, né, parcerias, pesquisas com novos materiais, novas técnicas de encapsulamento e alternativas que proporcionam os benefícios que os consumidores desejam, né? Essa é uma busca constante, principalmente para quem trabalha na área de tecnologia, está sempre buscando inovação. Isso acaba acontecendo sempre, vamos dizer, que nós encontramos novos materiais, novas técnicas, novos processos, e a Volmens não é diferente, ela continua com as suas parcerias sobre pesquisa e principalmente na área dos novos materiais. Isso é um benefício que a gente entende que é necessário, né? É uma busca necessária para que a gente possa oferecer aos nossos clientes, os nossos consumidores, aquilo que tem de melhor e aquilo que tem de mais moderno. Em termos de conclusão, nós podemos dizer que o mercado de cuidado de cabelos ele continua crescendo e oferecendo grandes oportunidades para inovação no setor. Ou seja, nós temos um grande mercado
forte crescimento, e isso com certeza oferece oportunidades para os nossos clientes, consequentemente os consumidores, para a utilização de novas tecnologias. A tecnologia de microcápsula veio para aprimorar os produtos de cuidados para o cabelo. É uma tecnologia que, como eu falei durante a apresentação, ela é utilizada em diversos segmentos, mas na área de cabelos é uma inovação que a Homens investiu e traz para os seus clientes e consumidores. A sustentabilidade, sem dúvida, ela é essencial na inovação atual e principalmente futura. E a preferência dos consumidores tem migrado para ingredientes naturais. Então, essa é também uma das nossas buscas, de buscar esses ingredientes que possam ser não só aplicados nas fragrâncias, mas também aplicada nessas tecnologias. E a colaboração com iniciativas sustentáveis, ela promove a credibilidade da marca, mas isso é algo bastante importante, de muita responsabilidade, quando nós oferecemos algum produto que seja mais sustentável, que seja de forma comprovada para que possa atender à necessidade e não somente como um discurso, né? E o futuro dos cuidados de cabelos parece promissor, né? Pelo que a gente viu, principalmente quando a gente faz as projeções de mercado. E as pesquisas, elas têm que ser contínuas para que a gente possa trazer cada vez mais benefícios e mais inovação para os consumidores. Tá bom? Nós seguimos juntos se perfumando e queria agradecer a todos vocês pela atenção. Eu acho que agora nós vamos ter algum tempo para perguntas, e aí a Débora deve interagir com vocês trazendo as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, pela apresentação. E a partir de agora, nós daremos início à sessão de perguntas e respostas. Esperamos que todos tenham gostado do conteúdo desse webinar e ficamos à disposição a qualquer momento para eventuais esclarecimentos. Eu vou ler algumas questões aqui que já chegaram aqui no chat, e aí o Sérgio vai fazer as considerações. A primeira, Sérgio, é: em que momento devo aplicar as cápsulas no meu processo de fabricação? Foi a Jéssica Coracini que enviou essa questão. Obrigada, Jéssica. Oi, Jéssica. Excelente pergunta. É sempre uma dúvida que muitas vezes os consumidores trazem para nós, né, os nossos clientes. Em geral, nós recomendamos que as cápsulas sejam aplicadas ou no início do processo ou ao final do processo de fabricação. Nós recomendamos que as cápsulas sejam sempre dispersadas em água antes da adição nos processos de fabricação. Ou seja, nós devemos utilizar aproximadamente 5% da água do processo, para que a gente possa dispersar essas cápsulas, como eu mostrei para vocês numa foto. As cápsulas ela vêm num concentrado que é bastante consistente, mas ele é extremamente fácil de ser disperso em água. Então, a sugestão é que dispersemos as cápsulas em um pouco de água do processo, ou a partir daí a gente inicie o processo de fabricação ou adicione ao final. As cápsulas, elas são bastante resistentes à questão de agitação e também à questão de temperatura. Então, mesmo que você trabalhe em uma temperatura elevada, 50, 60, 70 graus, as cápsulas vão resistir sem nenhum prejuízo, né? E elas não vão romper, porque enquanto elas estiverem úmidas, elas vão permanecer íntegras e vão durar todo o teu processo de fabricação e também, evidentemente, durante o shelf life do seu produto. Sérgio, tem mais uma aqui. Posso aplicar as microcápsulas em shampoo e condicionador? Acho que essa é a mais que aparece, né? Sim, exatamente. Essa pergunta é a que mais aparece. Nós não recomendamos a utilização das microcápsulas em produtos de shampoo e condicionador. E a razão disso é porque as cápsulas elas devem ser aplicadas, né, utilizadas em produtos sem enxágue. E, claro, o shampoo ele é formulado exatamente para poder remover tudo que é sujidade, qualquer depósito, vamos dizer, que tenha na superfície dos cabelos, no couro cabeludo, e as cápsulas não seriam diferentes, ou seja, uma vez que a gente use cápsula no shampoo
Depois que você faz o enxágue do shampoo dos cabelos, as cápsulas vão embora. E aí o desempenho das cápsulas é praticamente nenhuma, né? É muito baixa. Então não se justifica. E a mesma coisa é com relação aos condicionadores de cabelo, que também são enxaguados. Então as cápsulas acabam não ficando na superfície, portanto não vão ter benefício nenhum. Tá bom? Temos mais uma aqui, Sérgio. Eu já tenho uma linha de produtos capilares com a minha fragrância. Posso usar sua cápsula junto com a minha fragrância? Sim, você pode usar. É, evidentemente que a gente sempre diz do ponto de vista técnico, você não deve ter nenhum problema de compatibilidade na aplicação das cápsulas no seu produto. A única questão que a gente precisa avaliar, e para isso nós estamos à disposição de vocês, é que seja feita uma avaliação da questão olfativa da tua fragrância com a fragrância que está microencapsulada, se elas estão dentro da mesma, vamos dizer, linguagem, da mesma sintonia, né? Se elas se conversam, digamos, olfativamente, ou se elas, por exemplo, vão ter vão destoar, né? Então, o principal é que tenha esse acorde olfativo entre a livre e a fragrância encapsulada, mas tecnicamente você pode usar no seu produto praticamente sem nenhuma modificação. Temos mais uma aqui, Sérgio. Cápsulas são resistentes às altas temperaturas do secador? Sim, em geral elas são resistentes à alta temperatura do secador. Porém, algo que é importante que a gente observe. Quando a gente usa o secador, nós também estamos secando as cápsulas. Portanto, as cápsulas passam a ser friáveis, ou seja, se tornam quebradiças. E, evidentemente, que se houver uma escovação prolongada e as cápsulas estiverem secas, as cápsulas vão se romper. Então, o ideal é que a gente aplique isso num produto que a gente não precise usar secador, mas elas resistiriam. A única coisa é que, como elas estão já secas pelo secador, as escovas vão acabar rompendo as cápsulas e talvez tenham um desempenho não tão eh, esperado quanto nós gostaríamos. A Lucilane Ferrazoli, ela enviou aqui também, perdi o início da apresentação, não tem problema, Luciane, depois a gente entra em contato com você para compartilhar. A Volmes comercializa as cápsulas com as fragrâncias? Ah, claro. Veja, nós temos uma coleção de cápsulas para cabelo, e nós podemos fornecer a cápsula, a fragrância microencapsulada e a fragrância livre, né? Nós podemos fornecer os dois produtos de forma separada, ou nós também podemos oferecer as fragrâncias num único produto, um único blend que já contemple fragrância livre e fragrância microencapsulada num único produto. Aí é uma decisão de quem for utilizar. Alguns clientes preferem ter fragrâncias livres, não misturadas com a cápsula, porque essas fragrâncias às vezes são utilizadas em outros produtos, né? Mas se a gente for usar uma única fragrância livre e única fragrância microencapsulada, isso pode ser fornecido num único produto. Mais uma, Sérgio. Qual o mecanismo de adesão das cápsulas no cabelo? A ancoragem dessas cápsulas ela acaba acontecendo em função da aplicação dos produtos, né? Embora a gente tenha alguns agentes que possam contribuir para a deposição das cápsulas, elas acabam ficando depositadas na superfície pelo próprio produto que está sendo aplicado no cabelo. Não existe um mecanismo de ancoragem específico para que faça com que as cápsulas fiquem aderidas. E com certeza não serão, por exemplo, cargas elétricas que farão esse tipo de deposição, mas somente a aplicação dos produtos faz com que as cápsulas acabem secando e ficando depositadas na superfície do cabelo. Sérgio, do ponto de vista de personalização, é possível personalizar o tamanho das cápsulas de acordo com o fabricante, o produtor, ou ela já é num tamanho padrão?
Veja, as nossas cápsulas já têm um tamanho padrão. E esse tamanho padrão, ele se deve pela razão de que nós vimos que este era o melhor, os melhores parâmetros para ter o melhor resultado olfativo, tanto de liberação das cápsulas, quanto principalmente de estabilidade. Então, cápsulas muito pequenas, dificilmente elas se rompem, e quando se rompem, muitas vezes a liberação de fragrância acaba sendo muito pequena e normalmente o benefício dificilmente vai ser percebido. E cápsulas de tamanho muito grande, elas ficam muito frágeis, né? Nós estamos falando de paredes nanométricas, então se elas têm tamanhos muito grandes, elas se quebram com muita facilidade e aí a estabilidade nos produtos vai ser muito ruim. Então, por isso que nós definimos esses parâmetros para ter o melhor desempenho mas nós não podemos alterar isto para poder, essas condições, para poder oferecer algo diferente para cada um dos nossos clientes. Sérgio, mais uma pergunta da Lucilane. Obrigada, Lucilane, pela participação aqui. Ela pergunta se teremos cápsula para produção de perfumes. Eu entendo que a pergunta se refere à perfumaria fina, correto? Veja, hoje nós temos cápsulas que são utilizadas em perfumação de cabelo. Então, hoje nós temos essas cápsulas, elas são combinadas em perfumes para cabelo, onde você tem a fragrância microencapsulada e uma fragrância livre. E essa formulação, ela precisa conter um agente suspensor para poder evitar exatamente a separação das cápsulas, como eu comentei durante a minha fala. Porque como as cápsulas estão cheias de óleo, né, esse que é a fragrância, ela acaba sendo, vamos dizer, de uma densidade inferior à da água, ela tenderia a ficar suspensa. Aliás, suspensa não, é, ela não ficaria suspensa, ela ficaria flutuando na superfície. Por isso que a gente recomenda o agente de suspensão. Porém, nós não recomendamos o uso dessas cápsulas em bases que sejam 100% alcoólicas. Primeiro, que nós não conseguiríamos manter a suspensão e a estabilidade das cápsulas seria muito pobre, muito baixa. Então, o ideal é que a gente tenha bases que sejam aquosas, né? Pode conter um pouco de álcool, 15, 20% não seria problema, porém, não bases 100% alcoólicas, ok? Mais uma pergunta, Sérgio. Como faço para conhecer as fragrâncias encapsuladas? Bom, nós temos, né, a nossa equipe comercial. Eu acho que a partir dessa apresentação que nós fizemos hoje, o nosso pessoal deve entrar em contato com vocês e a partir daí você somente teria que solicitar que algum dos nossos comerciais entre em contato e para que ele possa levar para você amostras, para que você possa fazer os seus testes, tudo mais. E a partir daí você poderia definir o produto que você vai gostaria de ter, tá bom? E a última, mas eu acredito que a gente já abordou ela, mas se puder recapitular, posso encapsular a minha fragrância que já está na minha linha de produtos? Não, infelizmente nós não podemos fazer isto, né? Isso porque para nós encapsularmos uma fragrância, nós precisamos fazer algumas seleções, não só do ponto de vista de características olfativas, mas de respostas olfativas principalmente. Nós utilizamos as matérias-primas que têm vamos dizer, a melhor resposta olfativa e isso limita muitas vezes o perfumista a trabalhar com qualquer ingrediente. Então, pegar uma fragrância e a partir daí fazer um microencapsulamento dela, dificilmente nós vamos conseguir bons resultados. Primeiro, em termos de eficiência do processo de encapsulação. Segundo, a resposta olfativa que nós buscamos. Nós temos sempre que considerar que uma cápsula ela tem uma quantidade de fragrância, embora a cápsula esteja 100% cheia de fragrância, nós estamos falando em concentrações muito baixas,
Portanto, aqueles ingredientes que estão encapsulados e que, portanto, ficam na superfície de cabelo, uma vez rompidas, elas têm que dar a resposta olfativa mais intensa possível, mas, evidentemente, tudo dentro daquele acorde olfativo que foi desenhado pelo perfumista. Então, vamos dizer, de uma forma mais objetiva, nós não conseguimos pegar uma fragrância e encapsulá-la. O que é possível é que a gente possa estudar a fragrância, depende muito de volumes, essas coisas, que a gente possa fazer alguma coisa talvez mais específica para poder atender a necessidade de alguma marca. Sérgio, só mais uma consideração aqui, mas agora é um elogio. A Jéssica ela elogiou. Sérgio, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. A abordagem trouxe insights valiosos e ampliou a visão sobre como a inovação pode caminhar junto com a sustentabilidade. Foi uma contribuição importante e inspiradora para todos nós. Parabéns a toda a equipe da Volmens e da ABC pelo excelente trabalho. Jéssica, muito obrigado aí pelos seus comentários e eu espero que vocês tenham realmente aproveitado as nossas informações, a nossa apresentação e nós continuamos juntos com vocês, tá bom? Muito obrigado. Sérgio, estamos chegando aqui aos nossos minutos finais da apresentação. Se você quiser fazer a sua consideração final, comentar, fazer algum comentário em relação aos nossos participantes, fique à vontade, o espaço é seu. Tá ótimo. Bom, Débora, pessoal, tudo muito obrigado aí por todo o apoio e aos participantes aí da nossa conversa hoje. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos à disposição para que a gente possa trabalhar juntos e possa levar inovação para a nossa indústria, para o nosso mercado, para os nossos consumidores. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Só entrar em contato, faremos o possível para poder atender a todos vocês. Tá bom? Um abraço a todos.